Nós vamos observar o início da criação do homem, da raça humana, como Deus determinou e criou todas as coisas. Logo depois, Ele cria o homem e dá-lhes poder para governar todas as coisas que Ele havia criado. Isso é importante nós observar esses detalhes. Hoje nós estamos em uma cultura que muitas pessoas dão mais importância a animais do que propriamente aos humanos. Tem ONGs, campanhas e mais campanhas para cuidar de animais. Não somos contra isto, mas quero dizer que o ser humano ultimamente tem ficado desvalorizado de uma tal forma que se matam por nenhum valor, que se destrói por nenhum valor, destrói-se família inteira com gestos, e as pessoas não estão preocupadas com isto. Mas Jesus já falava sobre o amor de muito esfriará. Se nós observarmos hoje, o amor esfriou. E não é só lá no mundo, o amor da igreja, uns com os outros, com a própria palavra de Deus ou até com o próprio Deus. Porque muitas das vezes nós deixamos de lado o nosso propósito de fé para os entretenimentos e coisas da vida que não nos traz resultados, não nos traz finalidades importantes. Se nós observar o versículo 1, nós vamos ter uma colocação sobre Abraão, fazendo ainda parte da introdução. Abraão era nosso pai de 3 formas. Era o pai também na carne, pela circuncisão. Era o pai na fé, como Deus colocou sobre pai, e todos que tivessem fé, a semelhança, ao tipo, ao modo, à forma que Abraão teve, e colocou também como pai das nações. Através do seu neto veio as 12 tribos, e do qual seminou-se e chegou até nós. Foi se multiplicando e chegou até nós. Nós falamos na vez passada, na semana passada, que a descendência de Jesus, quem era? Lá em Noé. Não é isso? Quem era? Também na parte das tribos. Se nós formos ter hoje e repetir o que nós ensinamos, ficará o tempo muito pouco, né, para o capítulo de hoje, embora sendo só 24 versículos, né, e vamos citar talvez no máximo uns 10 versículos, em virtude do tempo. Vamos lá, primeiro. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Primeiro ponto. Nosso pai segundo a carne. O que isto significa? Significa a nação de Israel. A igreja é uma nova Israel, porque é um povo escolhido, é um povo predestinado através da aceitação a Cristo. E nesse ponto de vista, na circuncisão, Deus autorizou, mandou que Abraão circuncidasse todo o povo para que eles tivessem um sinal que era a nação de Deus. Então somos filhos também de Abraão na carne. Nós vamos fazer a colocação da carne, dividir-se em 2 pontos. Ponto esse: carne física. A carne que sangra, a carne que fere, a carne, enfim. Nós costumamos dizer
que a carne luta contra o espírito. A carne, nessa tipificação de separação, a carne não tem luta, só para sobreviver. Mas a alma pecadora caracteriza essa carne de malícia, a alma pecadora, a que deseja o pecado, a que deseja as coisas más. Então, Abraão circuncidou o povo, mas mesmo assim, o povo ainda continuava pecando. Entendeu a colocação? Não é? Das duas colocações da carne, a alma pecadora em si. Agora, quando é que a alma deixa de ser pecadora, deixa de desejar, como nós explicamos já no estudo passado, a alma deixa de ser pecadora a partir do momento que ela é lavada e comprada com o sangue do Cordeiro. Aí modifica a situação da alma, ela tira já o nome de carne pecadora. Tá bem? Vamos seguir mais em frente. Ainda no segundo versículo, porque Abraão foi justificado pelas obras, vírgula. Por que Abraão foi justificado pelas obras? As obras têm o seu passo importante na vida dos homens de Deus, na vida do povo de Deus. O povo é visto pelo seu testemunho, pelo seu bom testemunho. Ele deve ter bom testemunho. E ele tendo bom testemunho, evidentemente que ele tem boas obras. E as boas obras pesam no esplendor da vida humana. Não é da vida espiritual, por conseguinte a salvação, mas da vida humana. O esplendor da vida humana, o que significa isto? Ali vai passando o irmão, aquele irmão é gente fina, é gente boa, é isso, aquilo, outro. Aquele elogio que as pessoas fazem, isso significa o esplendor da vida humana. Nós precisamos ter isto. A Bíblia diz que Abraão foi um homem justo, ou seja, de boas obras. Tá? Noé foi um homem justo, ou seja, de boas obras. Então, se nós formos observar as boas obras, a bondade do homem faz parte de contribuir à presença de Deus. Aleluia. Aquela pessoa é gente boa, aquela pessoa é de Deus, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquela é gente finíssima. É assim que as pessoas tratam, né? Então, isso faz com que as obras o tornem justo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Como nós explicamos, acabamos de falar. O nosso esplendor, do nosso comportamento, da nossa vida de boas obras, é diante um do outro. É diante um do outro. Fulano é gente boa, fulano é prestativo, fulano é isto, fulano é aquilo. Então, não é diante de Deus, é diante dos homens, diante das testemunhas. Nós vamos lá para João, quando ele fala assim: se tu não ama teu irmão que está vendo, como tu amarás a Deus que nunca viu? Então, essas boas obras, elas não somam a salvação diante de Deus, mas soma o comportamento do homem santo na santificação para a vida, por conseguinte, como servo de Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma pulada para o versículo 7, ou versículo 6, que diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurados os homens a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, veja bem, essa colocação é muito importante, quando nós vamos entender que as obras dos homens o torna justo, mas justo diante dos homens. Deus o toma você pela justiça. Nós não vamos ver outra imagem no espelho, nós vamos ver a nossa. Ali nós vamos saber se nós estamos bonitos ou feios.
penteado ou despenteado. Estou dando um exemplo. Isso significa as nossas obras na nossa vida, diante de Deus. Deus vai nos ver como um homem, uma mulher misericordioso, bondoso, faz parte das obras que Deus aprova na vida do ser humano. Tá? Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Evidentemente que a pessoa que tem um bom comportamento, ele não tem maldade com as outras pessoas, mas os seus pecados são perdoados. O que é que o apóstolo Tiago fala na carta do capítulo 5, lá de 18 e diante, né? Se tiver, começando no 13, mas vamos falar só lá do 18, quando ele disse: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, e serão perdoados. Essa união é de quem se ama, essa união é de quem tem boas obras, essa união é de quem quer bem a outra pessoa, ou as outras pessoas, né? Falando, portanto, no plural. Versículo 9, versículo 8, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. O que significa não imputar pecado? O Senhor não sobrecarregou naquela pessoa o pecado, não achou, já foi perdoado. Tá? Ele não foi condenado mais pelo pecado, porque ele já foi perdoado, como nós explicamos na semana passada. Para que possamos chegar a esse ponto, são 3 passos importantes. Primeiro, a decisão de querer. Segundo, a renúncia. E terceiro, o arrependimento. Precisa ter o arrependimento dos nossos pecados. Por isso que nós costumamos, no culto de Santa Ceia, fazer uma reconciliação coletiva, porque todos nós pecamos todos os dias, todos nós pecamos um contra o outro, mesmo não querendo, contra Deus. Então a situação às vezes fica difícil quando a gente não para refletir que nós temos erro, quando a gente não para refletir que nós ofendemos alguém, quando a gente não para refletir que a gente precisa se reconciliar. O Espírito Santo nos dá esse sentimento. Como nós observamos aqui, nós podemos ter as boas obras, podemos até ser circuncidados, mas se não tiver fé em Cristo Jesus, olha a diferença. Vamos chegar a esse ponto, né? Está lá do versículo, se não me engano, parece que é do 14 em diante, ou é do 19 em diante. Versículo 11: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Nós falamos que a fé é fundamental, a circuncisão também é fundamental para conhecer o povo de Deus. Só ia circunciso quem tivesse fé que aquilo ali iria justificar os seus pecados. Então faz pacote da fé. Não se pode fazer uma coisa se não tiver fé naquilo, se não tiver confiança naquilo, se não tiver certeza que aquilo vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser lucrativo. A nossa fé, como fala a carta aos Hebreus, capítulo 11, é a forma melhor de nós entender quando nós lemos aquele versículo, né? A certeza das coisas que se espera, mas que não se vê. Isto é importante. Abraão falou com o Senhor mandou que ele circuncidasse. Ali era um ato de fé e de obediência. Não pode se ter fé com resultados sem obediência. São pacotes importantes, né? Aí eu tenho fé que vai dar certo, mas nunca dá.
Às vezes está na obediência que está faltando. Às vezes está falha no obedecer, no reconhecer, no adorar, no reverenciar a Deus. O que acontece? Muitas pessoas são curadas por reza, por folha, entendeu? Por um vento, por uma porção de coisa. A pessoa tem fé, mas a reverência a Deus tem fé na cura. Eu vou ser curado. A Bíblia diz que a fé remove montanhas, não é isso? Quando Jesus diz: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte: lança-te ao mar, e ele se lançará. Assim será feito. Então a fé é um momento de poder, mas nós precisamos ter a obediência. Aleluia. Para sabermos que Deus existe, precisamos ter fé e obediência. Para sabermos que Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, é preciso ter fé e obediência. Para sabermos que a igreja vai morar no céu de glória, é preciso termos fé e obediência, de uma vez que aceitamos a Cristo, né? Se nós formos observar este versículo 11, ele traz significado importante: aquele a quem Deus não imputa pecado. Não significa que você nunca pecou, não significa que nós nunca pecamos. Pecamos, nascemos em pecado, mas significa que nós renunciamos o pecado, aceitamos a Cristo como Salvador. Por fé, nós temos certeza que Ele está vivo à destra do Pai. Aí confirma: não imputar o pecado. Vamos para o versículo 13. Porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Está aqui os dois segundo passo junto. Nós observamos o passo da fé e da obediência. Observamos o passo da circuncisão e da fé. Agora vamos observar o passo da justiça e fé. Nós podemos ser justos. Existem muitas pessoas, irmãos, que são justas com a pobreza. Dá muitas cestas básicas, distribui remédio, faz aquilo outro, mas falta outra parte. A fé na morte e ressurreição de Cristo para a salvação da sua alma. Ou seja, ainda não aceitou a Jesus como Salvador. E a salvação não é por obras. Como nós já explicamos, a obra contribui para o nosso caráter. Nós observamos na semana passada, explicamos sobre a lei. O crente precisa cumprir a lei, porque a lei é o molde do caráter do cidadão. É o que molda a personalidade do ser humano. São as leis, são as regras. Eu cumpro regras, e se eu cumpro regras, eu me torno uma pessoa obediente. E se eu cumpro regras e me torno uma pessoa obediente, eu tenho fé que aquilo vai me trazer bons resultados. Então são significados importantes. Quando nós observamos nesse versículo, a promessa, veja bem, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Olha que maravilha. Quando fala aqui herdeiro do mundo, não fala globo, mas da humanidade. Abraão foi tido como pai, como herdeiro. Nós observamos que todo passo que nós podemos dar, nós não vamos chegar à conquista de Abraão. Não vamos chegar à conquista de Abraão.
às vezes nós não conseguimos conquistar nem as terras que estão no quintal da nossa casa. Se nós formos ler a história de Abraão, a conquista que houve, de Josué, de Moisés, enfim. Mas quando falou isto aqui, conquistar o mundo, não é por causa da circuncisão, não é por causa das obras de Abraão, não, mas foi por causa da fé de Abraão. Nós somos fruto disso, nós fazemos parte deste mundo de nação escolhida por Deus, bem entendido, porque cada vez que nós nos deparamos de joelho orando, nós vamos entender que nós estamos exercendo o poder da fé, não é isso? Então nós estamos passando dentro dos métodos de Abraão, estamos passando por testemunha do próprio Jesus Cristo, que orava constantemente. Alguma colocação podem fazer, eu perguntar, que na semana passada teve umas perguntas boas, né? Vamos lá. Versículo 16. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade. Quarto passo, a fé e a graça. Estão observando os passos de cada texto que a gente está explicando? Se tiver alguma dúvida, a gente volta a dar sobre o passo da circuncisão e a fé. A fé está em todos, não é? A lei e a fé, a obediência e a fé. Agora, a graça e a fé. Não pode haver graça sem fé. O que é a graça hoje? É o Espírito Santo em nosso meio. Nós estamos na época da graça, na época do Espírito Santo na igreja, mas nós só podemos saber disto se tivermos fé. Glória. Por isso é que nós temos falado constantemente, principalmente este ano, povo, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é coisa para crente, é coisa para quem tem fé. Aleluia. Não tenha medo do Espírito Santo. Nós precisamos é ter comunhão com Ele, e comunhão com Ele significa conversar, ser parceiros, ser unidos, adorá-lo, respeitá-lo, colocar no altar de dentro do coração. Quando nós vamos falar, ele conseguiu pela fé e a graça. Olha que maravilha. Às vezes a gente prega, fala em Abraão só sobre a fé. Só aqui, ainda até nesse versículo, nós já achamos 4 colocações parceiras, 4 colocações de fortalecimento para nós. Então podemos invocar o nome do Senhor em graça, em fé, para que o nosso sacrifício carnal seja desfeito. Nós falamos na primeira semana ainda que o povo contendia entre Pedro e Paulo, o povo de Pedro, o povo de Paulo, ele era da igreja de fulano, igreja de Bertão, que ainda tem isso hoje. Se nós formos observar estas colocações, porque Pedro fazia parte da circuncisão, né? Ele andou com Cristo, mas ele era judeu, ele era circuncidado, ele fazia parte, e ele defendia essa parte. Quando ele pregava sobre a fé, mas ele defendia. Já Paulo não. Paulo já explica aqui detalhadamente que a salvação é pela fé, pela graça. Aleluia. No aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Aquele que com a boca confessar, né? Com o coração crer, com a boca confessar
Nós vamos chegar nesse versículo mais para frente, lá no capítulo 10, né, para a gente observar esse detalhe lá e explicar lá na hora. A posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual o pai de todos nós. O apóstolo Paulo aqui faz uma unificação para ficar esclarecido que Deus não faz acepção de pessoa, seja ele circuncidado, seja ele não circuncidado, seja ele da lei, seja ele não da lei, seja ele da graça, mas todos aqueles que recebessem com fé Jesus Cristo, esse seria salvo. Essa é a explicação dele naquela época. E isto traz para nós até hoje o significado importante. Nós vamos observar que Noé pregou 120 dias. Ou seja, 120 anos, perdão. Falando sobre a chuva que ia cair, né? Ia cair uma neblinazinha, né? De 40 dias e 40 noites, né? Aqui chove 40 minutos e já está alagando tudo. Imagina um tempo desse todo, né? Ele tinha fé que isso ia acontecer. Eu vou explicar 3 tipos de fé, sem ser o que está em Hebreus. A fé para as coisas ruins. Primeiro. Segundo, a fé para sobreviver. Terceiro, é a que nós estamos falando. A fé para a salvação das nossas vidas. Às vezes nós estamos na primeira instância. Sabe como? Eu quero que tu caia e quebra a cabeça. Entendeu? É a fé para a coisa ruim. E às vezes, muito nós estamos nessa situação. Quer ver? É só alguém mexer com a gente. É só alguém triscar na gente. A gente exerce essa fé. Eu quero que isso aconteça com ele ou com ela. Eu quero que isso, aquilo, outro. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado. Ela não produz e não é produto de boa obra e para as boas obras. Não é. Então precisamos, a igreja precisa estar atento para a fé e a graça, que essa é a que conduz à salvação da vida. Agora aquela fé para sobreviver, sabe qual é? Irmão, como é que está as coisas? Meu irmão, eu vou morrer mesmo, né? Deixa o negócio acontecer. Ele só quer sobreviver, só isso. A fé dele só dá desse ponto. Não é? O cidadão trabalha 30 anos, agora é mais, né? O cidadão trabalha 30 anos esperando a aposentadoria de um salário mínimo, não dá nem para comprar o remédio. Entendeu? Só essa semana a gente comprou 8 caixas para mim. Se fosse do salário, já tinha ido embora tudo. Entendeu como funcionam as coisas? Então, esta fé também é prejudicial para nós. Ele só quer aquela para ele sobreviver. Irmão, tem a comida hoje, tudo bem. Aí ele vai se deitar, amanhã está pedindo na casa dos outros. Porque ele não tem aquela fé produtiva, aquela fé de crescimento. Hoje vamos lutar, vamos trabalhar, né? Deus vai nos abençoar, vamos plantar, que nós vamos colher. Não é? Então, voltando para cá, para o texto, isso era só para a gente fazer uma colocação sobre a questão da fé que nós sentimos hoje. Qual é a fé que eu tenho agora? Qual é a fé que você tem aí agora? Ontem eu fiz uma pergunta. Foi ontem que eu estive aqui? Não, antes de ontem, né? Antes de ontem. Eu perguntei para a igreja: quem está lendo o livro de Romanos? Mas ninguém levantou a mão. Ó a fé, ó. Você está entendendo? Porque uma
alimento desse que nós estamos atravessando, passando agora para os dias que estamos atravessando, é uma estrutura de concreto para a gente se alimentar. A igreja, irmãos, eu não estou falando a renovação, eu estou falando a igreja globalmente. A igreja está caindo cada dia mais. Cada dia mais a igreja está caindo em derrota. Por falta da palavra, por falta de conhecimento, por falta de doutrina, por falta de voz ativa, por falta de obediência, por falta de adorar a Deus, por falta de querer conhecer a Deus através da palavra. Se nós formos observar, apóstolo Paulo aqui ele explica com todo detalhe. A fé é o firme fundamento, sim. Então nós precisamos estar firmado. Fundamento significa estrutura. Por exemplo, nós vamos fazer a fundação da casa. É a estrutura da casa. O crente precisa ter estrutura. Jesus fez uma colocação sobre 3 casas. A casa construída na areia, hein? A casa construída na areia, a casa construída na rocha e a casa construída sobre as águas. São situações que às vezes nós precisamos observar. Ele fez também ilustração de 3 sementes. A semente que é jogada no caminho, a semente que é plantada, mas não é regada. Regada significa aguada, cuidada. E a semente que é cuidada, plantada e cuidada. Aqui fica no meio do caminho, os bichinhos vêm e comem. Cadê? Morreu. Aquele crente que aceita Jesus, mas nunca aceita a igreja. Eu sou crente, eu não preciso ir lá para a igreja. Fazer o quê? Ouvir o irmão está falando lá, besteira? Entendeu? Aquele que é plantado raso, a água vem, descobre. Tá? Ele não sobrevive. No pedregal, ele não sobrevive. Mas aquela que é plantada fundo e cuidada, sim, tem alguém cuidando, ela nasce frondosa, porque tem alguém cuidando. Isso é a igreja que é alimentada pela palavra. Se nós formos observar aqui nesse versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é a fé, não é? É a fé. Alguém por aí está dizendo que nós começamos, mas não terminamos. Vai ficar por assim, não vamos mais fazer nada aqui. É porque não tem fé. Nós sabemos a dificuldade que nós estamos passando. E graças a Deus vamos vencer. Louvado seja Deus. A fé é importante. A fé é importante para o crescimento do crente. Então, se nós não nos alimentar desta forma, a fé, a palavra de Deus, a esperança de vencer, nós não venceremos. E cairemos. E cairemos. Eu conversei com um pastor ontem, e ele disse: pastor, não quero mais liderar ninguém, não quero mais nada, eu não vou fazer parte da convenção, porque eu não vou mais liderar nada. Eu entreguei a igreja, entreguei tudo, eu não quero mais, eu vou trabalhar, me empregar, já estou empregado, e estou cuidando da minha casa, eu não quero mais saber não. O pessoal são todo mundo ingrato, todo mundo começou a falar. Nós não fomos alistados, o senhor que está entrando agora na área de obreiro, não fomos alistados para cuidar de anjos. Entendeu? Quanto mais a classe aumenta, mais difícil é. Como eu disse para ele,
A gente luta com o obreiro que diz que tem intimidade com Deus, mas não obedece. A gente luta com o obreiro que é assim, eu tenho um relato lá para ele. E nós precisamos ser fortes e corajosos. A fé é exatamente isso. O que é que Deus dá uma tarefa para Josué, que Josué, ele podia desistir ali. Não vou não. Eu tenho acompanhado Moisés aí, olha a luta que tem tido, né? Muita gente morreu, não dá para mim, eu não vou. Mas hora nenhuma, nas entrelinhas, a gente ouviu dizer, nem Josué e nem Moisés renunciou. Não, eles não renunciaram. Eu digo para minha esposa, enquanto vida eu tiver e Deus me conceder, eu não vou renunciar. Né? Em nome de Jesus. Outra colocação aqui sobre o versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem tentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecido do ventre de Sara. Olha, irmãos, isso aqui é uma colocação importante. Às vezes eu fico pensando sobre isso. O que será de mim daqui a 5 anos? Hoje eu tomo tanto medicamento, consulta agora quase todo dia, aquele negócio, vou para lá, vou para cá, a pessoa me vê assim, forte, disposto, aparentemente. Mas graças a Deus nós estamos sim, porque o Senhor nos sustenta. Glória. Ele achava na sua mente, mas hora nenhuma ele blasfemou contra Deus. Os versículos lá de Gênesis diz que Sara sorriu quando o anjo disse que ela ia conceber e ter filho. Ela sorriu, mas Abraão não desdenhou. Abraão a repreendeu. Se nós formos observar o nosso ponto fraco, em que nós precisamos fortalecer para nós adquirirmos a vitória. Pastor, eu tenho feito tudo. Eu tenho feito tudo. Talvez seja por isso. Não deixou Deus fazer, né? Verdade. A colocação é simples. Pastor, eu tenho feito tudo e não consegui. Então deixa de fazer tudo. Vai só orar e adorar a Deus. Deixa Ele fazer a parte dele. Porque cada vez nós queremos fazer tudo, a gente não consegue. Porque nós somos limitados, somos fracos, somos mortais. Não é? E Abraão, parte da sua vida já não tinha mais esperança, da sua vida física. Mas vejamos uma colocação importante. Vou só dar um adianto aqui, já lá em Gênesis. Depois que o menino nasceu, que foi circuncidado, passado o tempo, Sara faleceu. Ele ainda casou com outra mulher, por nome Ketura, e a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. O homem não estava estragado, né? Você quer só para a gente fazer aqui um relato da situação, não é? Porque o que nós nos limitamos, eu não posso mais. A minha saúde não deixa. A minha limitação não deixa. Nós nos limitamos. Nós deixamos de acreditar com a nossa fé que Deus é o Deus do impossível. Aleluia. É o Deus do impossível. O que é impossível para nós é possível para Deus. Era essa situação que Deus disse para ele. Ele não tinha filho. Então, de ti nascerá, não é isso? Uma grande nação. Aleluia. A grande nação. Mas ele não tinha filho. Sara era estéril, não podia ter filho. Como pode isso acontecer? Talvez ele questionasse, mas não está nas entrelinhas da Bíblia que ele questionou, não é isso? A Bíblia diz que ele aceitou, que ele recebeu, que ele glorificou, fez um altar e adorou a Deus. Olha a diferença.
Vamos dar um pulinho porque a hora já está chegando, né? 13 não, rapaz, né? Nós estávamos no 17, ótimo. Não, nós estávamos no 19, sim. 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso é importante, irmãos. Irmão William, amanhã você vai, digamos o seguinte, dirigir um culto lá no Albinsuê. Ah, meu irmão, não sei nem onde é, né? Você não sabe mesmo, né? Eu não sei nem onde é, como é que eu chego lá? Ah, senhor, não dá para mim ir lá. É como se Abraão tivesse dito isto. Não, ele não disse. Ele se fortificou na fé e glorificou a Deus. Senhor, se tu me mandou, tu vai me suprir. Se tu me mandou, eu vou chegar lá. Eu disse isso meses atrás. Senhor, se tu permitiu nós fazer esse negócio, tu vai nos dar a condição. Nós vamos chegar no final desse negócio, construir a congregação em nome de Jesus Cristo para o teu povo se congregar. Esse foi o meu propósito com Deus. A nossa fé, irmãos, não elimina de nós termos adversidade. Não elimina. Nós vamos ter adversidade, vamos ter contra. Ora, situação contra. Mas a palavra de Deus, a promessa de Deus para os que têm fé é vencer. Então, de uma forma ou de outra, ele vai suster. Nem que seja com um couve, levando comida lá dentro da caverna, como fez com Elias. Nem que seja Elias meio desmaiado, dormindo no sol quente, e o anjo acendeu um fogo perto dele e assou um pão para ele. Nem que seja assim. Mas Deus vai suster. E nós vamos conseguir em nome de Jesus. Versículo 21. E estando certíssimo do que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. É o que nós confirmamos. Se ele prometeu, ele é poderoso para fazer. Nós achamos difícil. Nós achamos coisas que se tornam impossível para nós. Mas Deus te fez a promessa, meu irmão? Te fez, pois ele vai cumprir a promessa. Aleluia. Nós tivemos a promessa da igreja, da renovação, ainda com 14 anos de idade. Eu já contei para os irmãos a revelação e já passei o filme, né? Ainda ali, antes. Tivemos a promessa, mas quase 40 anos depois, é que as portas vieram abrir. A gente podia ter desistido, mas Deus não desistiu. Deus estava alinhando. Me afastei da igreja, andei torto, mas Deus estava ali, conduzindo por ali. Não deixou que fosse ceifado, não deixou que fosse contaminado com drogas, com isso, aquilo outro. Deus nunca permitiu que isso acontecesse. Sabes por quê? Porque o ministério estava na frente, a obra estava na frente, e eu estava no tempo do aprendizado, no tempo do deserto. E eu quero dizer para os irmãos que a tua fé não vai morrer. Mesmo tu achando que está desistindo, Deus a conserva. Olha, irmãos, a promessa de Abraão era para multidões, era para nações. O Brasil é uma nação, né? Estamos dentro. Vamos no 24. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou,
a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A última parte desse estudo com relação à fé, agora vem a justificação. 5 partes importantes que nós citamos nesse estudo sobre a questão da colocação de Abraão. No primeiro versículo fala que Abraão foi justo pela fé, não é isso? O último versículo desse mesmo capítulo fala que Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação, porque não éramos justos. Para sermos justos, precisou que o justo morresse em nosso lugar, precisou que o justo colocasse a sua vida para que resgatasse a nossa. Para que fôssemos justos, nós precisávamos entender que não era mais importante nós ser circuncidados somente na carne, nós precisávamos ser circuncidados no espírito. O que significa isso? Na alma. O que significa isso? É renunciar a nossa alma pecaminosa e deixar que o espírito faça a cirurgia, faça a operação na nossa alma para sermos transformados e justificados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. O livro de Romanos, irmãos, esses 16 capítulos, ainda falta 12 capítulos para nós, que nós vamos estudar. Eu peço, estude em casa, para que você possa entender o que nós estamos explicando. Estude o capítulo, só 16 versículos. O capítulo 5, ele também não é tão grande. Ele é com 21 versículos somente, ainda menor do que o 4. Então 21 versículos, vê como o rapazinho leu ali, não gastou 5 minutos, né? Para ler o capítulo todo. Então, a gente lê ele todo tranquilo. Eu li várias vezes ele todo, justamente para a gente poder entender o propósito de Deus para nós. Aleluia. A questão da fé, a questão da justificação, a questão da circuncisão, a questão das obras e da graça. 5 partes importantes, todos movidos pela fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém. Até a próxima.